Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Radar Macro, dessa vez referente à semana do dia 10 ao dia 14 de junho. Sou Estevão Moraes, Macro Research Analyst, e estou acompanhado de João Vitor Costa, também Macro Research Analyst. O Radar Macro é a publicação semanal que trata sobre os principais acontecimentos macroeconômicos do Brasil e do mundo da Risco Asset Management Júnior. Essa foi uma semana de muitos acontecimentos e, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ou seja, a inflação, em maio atingiu 0,46%. No acumulado do ano, o IPCA é de 2,27%. Considerando os últimos 12 meses, o IPCA é de 3,93%. O indicador veio acima do esperado, a expectativa do mercado era 0,42%. Isso é um dado preocupante, ainda mais quando a gente tem muitos acontecimentos políticos também envolvidos aí e que devem reverberar nas próximas semanas no mercado aqui brasileiro. Nós tivemos a medida provisória 1227 de 2024 fazendo um grande estrago e levantando questões consistentes em relação ao arcabouço fiscal e o cumprimento desse arcabouço. Então, nós devemos olhar para isso de forma preocupada. O mercado também está muito preocupado. Outro dado divulgado pelo IBGE é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que em maio alcançou 0,46%. Tal fato mostra uma aceleração em relação ao 0,37% de abril. Tanto no IPCA quanto no INPC, um fator que influenciou o crescimento dos indicadores foi a alta de preços dos gêneros alimentícios. Então, com essa polêmica também em relação à compra de arroz do exterior, vamos ficar de olho para ver como é que a inflação vai reagir e também as expectativas dos agentes econômicos. João Vitor, e aí, o que deu para mapear mais durante essa semana? Olá pessoal, sou o João Victor, sou Macro Research Analyst pela Risco Management Junior e vamos iniciar falando sobre o endividamento das famílias, que sobe 78,8% no mês de maio. Em abril, esse aumento se deu em 78,5%, segundo a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, e essa alta se deu devido ao aumento pela busca de crédito, pois as famílias estão aproveitando a baixa de juros no mercado. Por outro lado, o nível de inadimplência permaneceu o mesmo quando comparado ao mês de abril, permaneceu em 28,6%. João, outro dado interessante vem do IBGE, através da Pesquisa Mensal de Comércio, a PMC, que mostra que em abril as vendas do varejo aumentaram 0,9%. 5 das 8 atividades avançaram, destacando-se hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com 1,5%, e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com 14,2%. Ou seja, esses dois conjuntos de atividades fizeram as vendas no varejo aumentar aí significativamente e a gente ter esse indicador positivo para a economia brasileira. Interessante notícia, meu amigo. E agora vamos falar sobre o Pix, que bate um novo recorde na sexta-feira passada. O famoso Pix, meio de pagamento criado pelo Banco Central, que tem custo zero para a pessoa física. Pessoa jurídica às vezes tem algumas taxas ali envolvidas pelo banco para transações, e essas são realizadas em segundos, né? No dia 7 de junho, atingiu a marca de 206,8 milhões de transações, segundo dados do Bacen, Banco Central do Brasil. Outra notícia é que o FED, Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, nesta quarta-feira, manteve a meta de taxa de juros na faixa de oscilação de 5,25% e 5,5%. Além disso, projeções indicam o corte de 0,25 pontos percentuais. Anteriormente, seriam feitos 3 cortes. Esse movimento se deu devido ao aumento nos empregos e à taxa de desemprego que permanece baixa lá nos Estados Unidos. Falando de Estados Unidos, João, depois de uma queda de 0,1 ponto percentual em março e um incremento de 0,5 ponto percentual em abril, o Producer Price Index, o PPI como é conhecido, do mês de maio, considerando o ajuste sazonal, teve uma queda de 0,2%, conforme foi informado pelo US Bureau of Labor Statistics.
Interessante notícia, Estevão. Agora voltando aqui novamente para os Estados Unidos, onde nós vamos trazer dados sobre o Departamento do Trabalho americano, a famosa inflação ao consumidor, CPI sigla em inglês, nos Estados Unidos, permaneceu estável no mês de maio. No mês anterior, a CPI teve um aumento de 0,3%. E agora vamos falar do PIB, seria o Produto Interno Bruto, e agora do G20, que são as 20 maiores economias globais, que teve um crescimento de 0,9% no primeiro trimestre de 2024, segundo dados retirados do relatório da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Percebe-se que o PIB é um importante indicador para medir o desempenho global da economia. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um país. Seguindo com as notícias, agora vamos para a Ásia. E nesta última sexta-feira, o Banco Central do Japão, BOJ, sigla em inglês, optou por deixar a taxa básica de juros inalterada. Outra manobra realizada pelo Banco Central japonês foi anunciar que irá reduzir a compra dos títulos. Desde março deste ano, o Banco Central do Japão vem tomando medidas radicais em suas políticas, quebrando, por exemplo, 17 anos de taxas de juros negativas. A Argentina, João, nos últimos meses aí, após a eleição de Javier Milei, tem chamado muita atenção. E agora vem um fato bem interessante que vem mostrando o resultado também das medidas tomadas pelo governo argentino. Lá na Argentina, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos, o INDEC, a inflação está desacelerando. Tal fato é evidenciado pelo Índice de Preço ao Consumidor, o IPC, de maio, que registrou aí um aumento de 4,2% nos preços, ou seja, mostrando aí uma queda em relação ao que vinha se tendo de inflação nos últimos meses e nos últimos anos. No acumulado de 12 meses, a inflação é de 276,4%, considerando o período de janeiro a maio, a inflação é de 71,9%, impulsionada aí pelos gastos das eleições feitas por Alberto Fernandes e Sérgio Massa na disputa. Então, são questões interessantes, a geopolítica aqui próxima ao Brasil bem movimentada, e a gente continua acompanhando esses fatos econômicos para melhor averiguar se de fato vai ter resultado as medidas implementadas. Interessante notícia, Estevão. Agora voltando para os Estados Unidos, onde nas últimas horas do fechamento do mercado, na sexta-feira, o dólar ganha força e fecha em alta. O dólar comercial cresceu 0,28%, chegando a R$ 5,382 na compra e na venda, chegando a R$ 5,382. Já o dólar turismo fechou o dia em R$ 5,39 na compra e na venda, chegando a R$ 5,57. Esse foi mais um Radar Macro da Risco Asset Management Júnior, dessa vez falando sobre os acontecimentos da semana do dia 10 ao dia 14 de junho. Agradeço pela sua atenção, continue nos acompanhando para mais e um grande abraço.